pessoal, agora nós vamos falar sobre esta parte onde nós agora já depois de saber todas as configurações lá no diagrama de bloco, agora nós vamos passar a analisar um circuito, né, esquemático e o seu funcionamento com os tops, né, e nós vamos analisar ele funcionando aqui com este simulador, né, onde nós vamos ver que neste ponto aqui, né, irá entrar a corrente alternada, né, AC, né, aqui está em 220 AC, né. Então nós vamos continuar o nosso simulação. A nossa simulação agora nós temos a tensão GND, né. Vejamos que a tensão GND ela é isolada dessa outra tensão, né, e nós chegamos aqui ao nosso dreno, né, nosso drain, né, com 310, né, pode variar entre 300 a 310, e nós temos aqui neste ponto. Então, nesse caso, caso alguma dúvida, pode conferir aqui se a corrente está realmente aqui com 250 microamperes, né, e nesse caso aqui se calcular, né, para saber qual é a tensão de OVP aqui, nesse caso aqui deste resistor é 400 volts aqui nesse ponto. Então se nós estamos com 310, então está correto, né. Então vamos continuar o nosso análise. Agora nós vamos tendo essa tensão aqui nesse ponto, né, tendo a tensão nesse ponto aqui, nós já sabemos que é obrigatoriamente nós termos os 5,8 volts aqui, né, tendo 5,8 volts aqui, e nós vamos ter a nossa fonte oscilando, né, nós vamos ter a nossa fonte oscilando, e a fonte oscilando ela vai ter a nossa geração de corrente do outro lado, né. Então nós estamos vendo aqui que está tendo corrente do outro lado, está sendo distribuído a corrente no circuito, né, aonde nós já temos aqui 13,5 volts, né, 13,5 volts, 2,5 volts aqui neste ponto de referência. O óptico está conduzindo. Quando o óptico conduzir, essa tensão de controle cai. Nessa tensão de controle cai, né? Esse aqui ele trabalha de modo diferente, né? Ele vem aqui, ó, aí ele vai alimentar, no caso ele que vai, no caso, ele vai alimentar, né, a nossa tensão de 5,8, né, para continuar ele oscilando, porque se essa tensão aqui não venha a funcionar, oscilar, né, aí ele irá perder a oscilação, né. Então nesse caso aqui, quando chega a tensão de secundário, o óptico funciona e o óptico vai fazer com que essa tensão de referência venha a funcionar, fazendo com que haja a estabilização na frequência, né? Estabilização na frequência, onde ela vai permanecer, né, mostrando que está correto, né? Mostrando que está correto. Então, aí aqui vai ter a tensão nesse ponto, vai assumir a tensão de 5,8, né? No caso, vai assumir. E nesse ponto aqui nós temos um monitor aqui, ó, que ele vai fazer com que essa fonte trabalhe também em modo standby, né? Em modo standby. Então, se nesse caso aqui esta fonte, se pegar uma fonte que tem esse transistor aqui e ele estiver polarizado, o que irá acontecer? Se ele estiver polarizado, irá conduzir, esta fonte irá cair para 3,5 volts, continuará oscilando, né? Continuará oscilando, mas cairá para 3,5 volts, diminuirá muito, né, a sua tensão por causa por causa da relação, né, por causa da relação dos resistores, porque entra esse resistor em paralelo com esses resistores aqui, fazendo com que a tensão de referência permaneça 2,5, mais a tensão dos resistores de alta, né, os resistores da parte alta do divisor, né, da parte alta do divisor, seja diminuído o seu valor, diminuindo o seu valor, a tensão aqui nesse ponto ela diminui também, ok?
Então diminui o valor dos resistores de alta, diminui a tensão dos resistores, então cai para 3,5. Então é dessa forma que nós analisamos os nossos tops, o nosso CI tops, né? Esse aqui é o TIP 8, né? O TIP 8, né? Em modo P, né? O TIP 8, né? Então, tanto o modo P e o G ele trabalha desta forma. Então, se você encontrar, então o defeito que pode ocasionar é você ter os 310 volts ou 168 em 110 e ou não ter os 5,8 volts aqui. Se não tiver os 5,8 volts, aí você pode ter um circuito aberto, e tendo os 5,8 volts aqui, você pode ter um circuito também aberto internamente, onde não está gerando o PWM, certo? Então ele só tem essa comparação, e aqui nesse ponto, caso não gere, então, você tem o 5,8 aqui e o 310 e não gere aqui o 5, o PWM, bom é dar uma olhada nesse resistor aqui, se ele não está alterado, porque se ele tiver alterado, né, aí essa tensão aqui vai, a corrente vai aumentar, vai baixar muito, a corrente vai baixar muito, e ele vai ficar sem referência, né? Ele vai ficar sem referência, e então não vai provavelmente achar que a corrente está a tensão está muito baixa, né? A tensão está muito baixa, então não vai funcionar o PWM, certo? Então, analisando essas questões, está tudo funcionando, beleza, o circuito está funcionando, o PWM está pulsando aí, está pulsando, e o circuito está totalmente estável. Aí você pode dizer, e esse circuito aqui, Reginaldo, esse circuito aqui, o que é esse circuito aqui? Esse circuito aqui é para que no momento que de repente haja um curto nesse ponto aqui, ó, um curto nesse ponto aqui, que irá acontecer aqui nesse ponto aqui? Irá acontecer que, havendo um curto aqui, haverá uma condução muito forte que vai carregar esse capacitor com alta corrente aqui, vai carregar esse capacitor, carregando esse capacitor aqui, vai haver uma tensão neste ponto aqui, ó, e no momento da carga desse capacitor, aqui, ó, certo? No momento da carga desse capacitor, este resistor ele conduzindo, há uma condução aqui, um pouco aqui, ó, para não danificar o nosso TL, né? O nosso TL, que atenção, a corrente vem aqui, havendo uma alta tensão aqui, ó, né? Que ele vai vir aqui por aqui, vai carregar esse capacitor aqui nesse ponto aqui, ele vai estar carregando. Quando o capacitor estiver aqui descarregar, essa tensão ela é vinda para aqui, ela termina, acaba, não tem mais o que carregar, porque ele já está carregado, não tem mais corrente ultrapassando, então ele volta a empurrar essa tensão para vir para nosso TL431, ok? Então é dessa forma que funciona. Isso aqui é uma proteção para o nosso TL431, caso haja um curto nesse ponto aqui, para não queimar o nosso TL431, que havendo um curto aqui nesse ponto aqui, esse curto irá ser dissipado aqui por este transistor aqui, né, antes de chegar no nosso TL431, certo? Mas no funcionamento normal ele vai ter uma pequena condução, somente para derrubar um pouco essa tensão aqui, que ela vem aqui derrubar um pouco essa tensão neste ponto aqui. Haverá uma condução rápida, né? Condução rápida para que dê também o tempo dos reguladores, dos resistores e reguladores fazer a regulagem da tensão antes que ele venha desligar. Então vai haver um pulso, uma condução aqui, ó, né, para que carregue esse capacitor mais um pouquinho, para que não haja, né, o término, né, não haja o término da tensão que foi desligado lá do drain, né? Então aqui nesse ponto que chegou a tensão aqui, ela vem aqui, ela vai dar uma clareada aqui, um brilho aqui instantâneo, né, mas que já serve para dar uma reforçada no caso na carga do capacitor. Vai dar uma reforçada na carga do capacitor, ele vai realmente voltar novamente até que chega esta condução aqui, para que novamente venha conduzir. Então ele serve como proteção
para o nosso TL431, como também serve para um reforço aqui no tempo, né? Um reforço no tempo. Ele vai dar uma reforçada no tempo de espera para que a tensão atinja aqui 2.5, porque senão, se isso não acontecer, ele pode dar o start e parar, porque vai start e não dá o tempo de start. Então, se caso esse resistor, esse transistor estiver aberto, você pode ter esse problema. Se esse capacitor abrir, se esse resistor aqui abrir, você não terá, você terá uma condução, né, mas não terá uma corrente, né, porque você terá corrente, mas você pode ser que esteja problema também, certo? Então tá aí dessa forma aí, né, você analisa dessa forma para que você possa entender como funciona esse circuito. Então esse circuito trabalha em cima do TOPS, no TOPS é 42 ao 50, né? Deve ser da mesma forma que vai trabalhar todos esta fonte, né? Esta malha de controle também ela pode servir ao contrário, entendeu? Ela pode estar jogada ao GND também, e o óptico desligar, dar uma desligada, um restart no momento que chega também na tensão de referência. Aí ela vai dar um restart, né? Vai dar um restart na fonte para que a tensão a fonte fica desligando o seu PWM e ligando no momento que a tensão atinja, né, o valor acima do valor de referência da fonte. Aí subiu acima, ela dá uma desligada na fonte e volta rápido antes de a fonte baixar muito, entendeu? Mas tem dessa forma também que eles fazem também este circuito também, certo? Então tá aí, né? Encerramos a nossa análise nos tops do modelo TIP 8, né? E depois nós vamos ver o outro modelo, né, do circuitos tops, né, que tem também, que já esses aí já vai usar mais pinos, né, já vai usar mais pinos. Ele já não é assim, sobre a placa, né, nem é SMD, ele já é em pé, como se fosse um regulador de tensão, como se fosse aqueles que precisa ser colocado um dissipador, né? Ele já é colocado nesta posição, ele é em pé, ele não é deitado na placa, ele é em pé, viu? Tá certo? Então vamos fazer novamente novos análises, né? Porque aí nós vamos utilizar um diagrama de bloco novamente também, porque vai precisar o diagrama de bloco, porque é um circuito com o mesmo circuito integrado com o mesmo nome, mas com configurações agora diferentes, ok?